Bom, vamos lá então, pessoal. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha assim. Pronto. Nosso bate-papo de hoje nem é muito demorado. É sobre o WhatsApp e sobre a utilização do WhatsApp dentro do contexto dos nossos negócios, né? O WhatsApp tem feito algumas mudanças, algumas pessoas têm tido já problemas ao utilizar o WhatsApp do jeito tradicional. Algumas pessoas têm tido, alguns dos nossos clientes têm tido o banimento das linhas. Então, muitas pessoas têm perguntado para a gente, esse título aqui que eu coloquei é meio dramático, né? O WhatsApp vai morrer. Óbvio que não vai morrer, não é, pelo menos não, não tão cedo. Não, não vai acontecer isso. Então, se você alguém estava em dúvida sobre isso e só queria saber isso, então já pode ir embora, porque não vai morrer. O que está acontecendo, quais são as mudanças que a Meta está fazendo, sobre isso que a gente vai conversar. E o que isso impacta no negócio de quem tem lá a sua pet shop, a sua loja, enfim, o seu negócio e utiliza o WhatsApp para se comunicar com os seus clientes. Quais são os impactos que isso tem, o que você pode fazer, como é que você pode tratar essa situação, como é que você pode se adaptar a esse novo cenário. Mas que cenário é esse? Antes da gente falar do cenário atual, vou contar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a história do WhatsApp. O WhatsApp ele foi criado lá em 2009. Ele não era da Meta, antigamente Facebook, atual Meta, né? Não era. Ele foi comprado pelo Facebook na época, por 19 bilhões de dólares, lá em 2014. Nessa época, o WhatsApp era um comunicador pessoal. Ele não existia o WhatsApp Business, né? O WhatsApp com o foco empresarial. Era um comunicador para fins de se comunicar pessoa com pessoa. Ponto. O que acontece é que quando ele foi criado, não existia ali um mecanismo claro de monetização para a empresa, ou seja, a empresa fornecia um serviço gratuito e não existia perspectiva. Nessa época já existia milhões de usuários, mas não existia uma perspectiva direta de como que a empresa ia rentabilizar isso. Quando o Facebook comprou, obviamente que nenhuma empresa desse porte compra só porque resolveu comprar um produto para não ganhar dinheiro. Todas essas empresas têm o fim, de dar retorno aos seus acionistas. Então, ela começou a estudar maneiras de transformar esse potencial, que era aqueles milhões de usuários conectados, numa forma de ganhar dinheiro. Em 2018, ela criou a plataforma WhatsApp Business. Então, o WhatsApp passa a ser não só uma plataforma de comunicação pessoal, mas também uma plataforma de comunicação entre empresas e consumidores. Em 2018, ela criou o WhatsApp Business. Em 2022, ela lançou um negócio chamado, que a gente vai entender daqui a pouco o que que é, a plataforma Business Cloud API, que na verdade é uma API mais completa para você. Mais completa não, vamos dizer assim, uma API oficial. A gente vai entender o que que é isso. Lá para 2022, ela criou essa API de uso do WhatsApp Business. E agora, em 2025, o que que ela está fazendo? Ela meio que está induzindo, de uma maneira um pouco forçada, ok, mas faz parte do jogo, os usuários a utilizarem essa plataforma da Meta, que é a plataforma de uso deles, onde eles têm ali uma rentabilização, ou seja, você paga para utilizar. Em vez de ser um WhatsApp gratuito, ele paga para utilizar. O que, se você parar para pensar, é meio que o padrão, na verdade, né? Você nunca pôde, na história da humanidade, falar com os clientes de forma gratuita. Se você pensar antigamente, se você quisesse falar com o seu cliente, você tinha que mandar uma carta para ele, uma mala direta, e você pagava, tinha um custo para fazer isso. Depois surgiram outros meios, como por exemplo o SMS, mas o SMS também ele tinha um custo para você mandar um SMS para cada cliente. Aí, junto com o SMS, teve o e-mail. Durante um tempinho, o e-mail foi gratuito, depois ele migrou para você usar o e-mail. Normalmente você tinha que contratar uma plataforma de envio de e-mail. E o WhatsApp, na verdade, durante bastante tempo ele foi gratuito, mas a Meta agora quer fazer valer o dinheiro que ela investiu até então. E o que que isso vai mudar e como é que isso vai funcionar na prática é o que a gente vai ver nessa conversa nossa de hoje. Na verdade, hoje, existem três variedades, onde eu estou falando variedades bem entre aspas aí, que são fornecidas pela Meta, pelo WhatsApp. É, é, Variedade de WhatsApp fornecidas pela Meta, ou seja, pela fabricante do WhatsApp, pela desenvolvedora do WhatsApp.
WhatsApp de uso pessoal, que continua sendo gratuito e é gratuito. O WhatsApp Business, que é aquele que você pode instalar no seu celular e pode utilizar no computador, que também é gratuito, tá? Esse WhatsApp Business, ele é focado mais em pequenas empresas e existe uma coisa que não tem um logotipo, que é essa WhatsApp API, que é fornecida pela Meta. Essa WhatsApp API, o foco dela são empresas já um pouco maiores e ela não é gratuita. Ela tem regras um pouco diferentes e ela não é gratuita. Continua existindo o WhatsApp Business, não existe nenhum sinal de que ele vá sumir, pelo menos eu não conheço nenhuma indicação de que ele vá sumir, e continua existindo o WhatsApp pessoal. O que acontece é que quando a gente manda o WhatsApp para os nossos clientes de forma integrada com os sistemas, e aí não só o sistema da Solaris TI, como qualquer outro sistema, a gente tem duas formas de mandar. O que a gente chama de API oficial e API não oficial. A API oficial é aquela que é fornecida pela Meta. A API não oficial, ela não é fornecida pela Meta. O não oficial aqui não quer dizer que seja ilegal. Apenas é uma forma de você mandar mensagens que não é feita diretamente pela Meta. O que acontece é que por baixo dos panos ali, reduzindo a coisa de uma maneira muito simplificada, quando a gente utiliza essa API oficial, é como se a gente estivesse mandando uma mensagem utilizando aquele WhatsApp Business que está instalado lá no nosso computador, no navegador. Então a gente manda através desse WhatsApp não oficial. E esse é que é o ponto. Quando você manda através do WhatsApp não oficial, na verdade, você não está pagando nada para a Meta. Você eventualmente paga alguma coisa para aquela plataforma que você utiliza para mandar a mensagem, mas a Meta em si não está recebendo nada por esse WhatsApp. E o que ela quer fazer é que você utilize a plataforma dela para que ela comece a rentabilizar. Entendeu? Ricardo, só um pouquinho. Eu não sei se você está mudando a tela da apresentação, mas a gente ainda está na primeira tela. Não sei se você queria exemplificar alguma coisa do que você está Ué, falando vocês não nas estão vendo a minha telas. tela trocando? Não, você só está com a primeira tela ainda. Então, se Então, você estiver então, mostrando que eu aí. já passei uns 5 slides. Então, me dá Ok. um tempinho que eu vou voltar aqui um pouquinho. Vou compartilhar de novo. Então, vamos lá. Agora sim mudou. Essa é a primeira tela. Certo? Essa é a linha do tempo que eu estava falando até agora há pouco, que vocês não viram essa tela antes, certo? Não, não Vocês estão vimos. vendo a linha do tempo agora. Sim, estamos. Aqui eu estou falando do WhatsApp pessoal, business e o da Meta. E aqui eu estou separando, mas na verdade não teve grandes mudanças, a diferença entre API oficial e API não oficial. Agora vocês estão acompanhando as minhas mudanças de tela, né? Sim. Ok. Bom, o que que muda dessa API não oficial para a API oficial? Bom, uma coisa você já sabe, questão de custo. Uma é gratuita, outra não é. Gratuita entre aspas, né? Outra não é. Como é que isso muda na prática? Primeira coisa que é a diferença da API oficial para a API não oficial é o modelo de cobrança. A API oficial, você paga por mensagem enviada. Ou seja, você vai pagar para a Meta por mensagem enviada. Daqui a pouco a gente vai conhecer esses preços, inclusive. A API oficial, você não paga por mensagem enviada para a Meta. O que você paga é apenas a estrutura para manter esse servidor funcionando. Então, normalmente, isso é cobrado por linha, ou seja, para cada linha conectada, você tem lá um custo mensal, que pode ser R$ 30, R$ 40, R$ 50, R$ 100, pouco importa. E você vai pagar por linha, não por mensagem enviada. E aí você pode mandar muitas mensagens ou poucas mensagens. A API da Meta, ela é mais restritiva quanto ao uso, a gente vai ver o que que significa isso. E a API oficial, como ela é, na verdade, uma emulação do WhatsApp Web, você pode mandar o que você quiser, da forma que você quiser, sem muitas regras. Então, ela é muito flexível. Limite de mensagens. A Meta, quando você tem a API oficial, ela diz quantas mensagens por dia você pode encaminhar. Você não pode sair mandando quantas mensagens quiser. A API não oficial,
Na teoria, você pode mandar quantas mensagens você quiser por dia. Na teoria, ela é sem limites. Por quê? Porque você não está pagando por mensagem, então você pode mandar quantas mensagens você quiser. Porém, na prática, a Meta pode cortar a sua linha do WhatsApp se ela entender que você está mandando mais mensagens do que o permitido ou o adequado para aquele uso que seria o uso da pequena empresa. Então, quem manda mensagens em grande volume normalmente tem problema de bloqueio de linha, tá? O risco de banimento, o que que é o banimento? O banimento é quando a Meta fala, olha, essa linha não pode ser mais usada com o WhatsApp. E aí você perde a possibilidade de mandar mensagens pelo WhatsApp. E esse é o grande problema. Porque quando a Meta faz isso, ela corta o seu canal de comunicação com o cliente. Então, se você utiliza aquela linha para falar com o cliente e o cliente mandar mensagem para você e você perder aquela linha, você simplesmente perde o canal de comunicação. E isso fica sujeito à revisão da Meta. Às vezes é possível reverter esse banimento, você explica para ela, ela te dá meio que mais uma chance, mas se ela falar, não, não vou te restabelecer o acesso ao WhatsApp, não tem o que fazer. É o serviço dela, é um produto de uma empresa privada e ela faz o que ela acha melhor. Então, quando você utiliza a API oficial, naturalmente o risco é mais baixo. Não é nulo, porque mesmo na API oficial que você estiver pagando para mandar as mensagens, se você inundar os seus clientes com mensagens, isso também pode gerar um banimento. Então, a Meta tem políticas para você mandar. Tanto que ela começa restringindo. Eu, por exemplo, tenho uma linha da Meta oficial. E quando eu criei essa linha oficial, ela falou: ó, você pode mandar 250 mensagens por dia. Isso pode ir aumentando com o tempo, mas no momento eu posso mandar no máximo 250 mensagens por dia. Se eu tentar mandar mais que isso, eu posso ter problemas. Na API oficial, o risco é mais alto. Por que que é mais alto? Justamente porque ele está fugindo das regras da Meta. Então, a Meta pode entender que você está fazendo um uso inadequado. Então, o risco de você perder essa linha é maior, ok? É, e o que que mudou realmente em 2025 foi isso, foi a postura da Meta. Ela está menos tolerante ao envio de mensagens, especialmente mensagens fora de um diálogo. O que que eu chamo de fora de um diálogo? Existe aquela mensagem que o cliente fala com você, você fala com o cliente, você responde, você pergunta, o cliente responde e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa são aquelas mensagens que você manda para o cliente sem que ele tenha iniciado essa conversa. Então, por exemplo, mensagens de propaganda que você queira mandar, mensagens de aviso que você queira mandar, são todas mensagens que são normalmente mensagens de mão única. São mensagens que você manda para o cliente, às vezes ele responde, muitas vezes não responde. Então, a Meta está muito menos tolerante com esse grande número de mensagens que você manda por esse tipo de interação, que é você mandar. Então, todas as empresas que estão usando o WhatsApp para mandar grandes volumes de mensagens para os seus clientes, em algum momento vão receber ou uma notificação de possibilidade de uso inadequado, ou até mesmo o cancelamento imediato da linha, ok? Então existe esse risco de banimento. E o banimento eu já expliquei o que que é. Ele pode ser revertido muitas vezes quando você é banido pela primeira vez, você justifica e a Meta, pelo menos a experiência que a gente tem é que ela costuma voltar atrás e deixar você usar novamente, mas fica como aviso. E se você reincide naquele uso inadequado, você pode perder definitivamente a linha. Inclusive, tem casos de pessoas que ficam jogando o chip fora. Ela compra o chip, começa a mandar mensagens fora dessa política de uso, o chip é bloqueado, a pessoa compra outro chip e faz isso com outro chip, o outro chip é bloqueado e assim por diante. É uma estratégia extremamente inefetiva, mas algumas pessoas fazem isso. Então, isso é o banimento e isso foi o que mudou. Então, a Meta não gostaria que você utilizasse desse tipo de mensagens, especialmente essas mensagens que você manda para o cliente, que não fazem parte de um diálogo entre você e o cliente, usando o WhatsApp Business. Se você fizer isso num pequeno volume, ok. Por exemplo, eu mandei mensagem para vocês todos, tanto no convite para essa conversa, quanto os lembretes a respeito dessa conversa através da API não oficial, mas é um volume muito pequeno, então eu não tive problema nenhum com isso. Por quê? Dentro do volume de conversas que eu tenho no meu dia a dia usando essa linha, essas mensagens que eu estou mandando, que são mensagens de mão única, elas não são significativas. Agora, se eu tivesse disparado
para 10 mil clientes, por exemplo, um convite para essa live usando a API não oficial, eu provavelmente teria um problema, ok? Então, quais são as alternativas se a Meta está começando a bloquear isso? Bom, tem duas alternativas, basicamente. A primeira é você migrar para a API oficial, que é o que a Meta quer. Isso a gente vai analisar quais são os custos e o que que você entender, o que que você tem que entender para fazer essa migração. Não é necessariamente uma má ideia, tá? É uma possibilidade que tem que ser analisada e em alguns casos pode ser vantajosa. A outra é, se você não quiser mudar para a API oficial, é mudar a forma como você vai utilizar o seu WhatsApp. Então, a gente vai entender um pouquinho o que são essas mudanças, o que impacta cada uma das decisões. E nesse momento eu vou fazer uma pequena pausa para perguntar se aqui todo mundo entendeu o que eu falei, se está tudo ok, se alguém quer perguntar alguma coisa até aqui, se os conceitos que eu falei até agora estão claros. Tudo certinho? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser, pode abrir o microfone e perguntar, senão pode escrever no chat também. Tudo certo, joinha, tá seguindo. Então tá bom. Então vamos em frente. Bom, o que que você tem que saber se você for mudar para a API oficial, que é uma das possibilidades que eu falei? Bom, primeira coisa que você tem que entender que a Meta ela classifica as mensagens em quatro tipos de mensagem e a gente vai entender quais são os quatro tipos de mensagem. Esses textos que estão aí e esses exemplos são exemplos tirados do site do próprio WhatsApp, tá? Depois, se alguém quiser, eu posso passar o link para vocês verem isso daí. São quatro tipos de mensagens para a Meta. Mensagem de autenticação é um tipo de mensagem muito específica que é utilizada quando você normalmente tem algum sistema de login e aí você tem ali aquele segundo fator de autenticação, você recebe um código de confirmação, que antigamente você recebia isso por SMS, agora você pode receber isso por WhatsApp, e esse tipo de mensagem é chamada de mensagem de autenticação. É uma mensagem que ela é um suporte para senhas de usuário. É muito específico, é muito pouco provável que vocês vão utilizar esse tipo de mensagem em grande volume. O segundo tipo de mensagem é o que ele chama de mensagem de utilidade. Uma mensagem de utilidade são mensagens que são relacionadas a uma transação que aconteceu. Por exemplo, uma venda que você fez na sua loja, que você vai mandar um aviso relativo àquela venda para o cliente, algum extrato por exemplo, um extrato de cashback que você queira mandar, ele não está chamando o cliente para uma transação. Na verdade, é uma notificação, uma utilidade em relação a alguma coisa que você já faz com ele. Então, se ele comprou agendou um serviço na sua loja, e aí você quer mandar um lembrete sobre esse agendamento, você pode usar essa mensagem de utilidade. O terceiro tipo de mensagem é o que é chamado de mensagem de serviço. Essa mensagem de serviço, ela é uma característica especial. A gente vai entender por quê. Normalmente as mensagens de serviço são as mensagens que o usuário pergunta alguma coisa e você responde para o usuário. Então é uma mensagem de interação entre você e o usuário, onde a conversa começa quando o usuário manda uma mensagem para você. O seu cliente manda uma mensagem para você. E aí pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que ele pergunte, você vai responder. Quando você utiliza essas mensagens de serviço, a Meta tem um conceito de janela de conversa, que é o seguinte: quando você está utilizando a API oficial, você não pode mandar para o seu cliente mensagens de serviço, porque as mensagens de serviço elas são sempre iniciadas pelo seu cliente. E a partir do momento em que que o cliente manda a primeira mensagem de serviço para você, perguntando alguma coisa para você, abre-se uma janela de 24 horas onde você pode conversar com aquele cliente, aí você pode mandar quantas mensagens você quiser respondendo aquele cliente. Passou 24 horas, essa janela se fecha e você já não consegue mais falar com os clientes. Por isso que talvez você já tenha entrado em contato com alguma grande empresa que utiliza a API oficial, e aí depois de um tempo ele fala assim para você, quando vai começar a chegar perto dessa janela de 24 horas, você recebe uma mensagem dizendo o seguinte: olha, a janela de serviço, ele não fala exatamente com essas palavras, mas ele fala que a conversa, se você quiser continuar a conversa, para você mandar uma nova mensagem para ele. Porque cada vez que você manda uma mensagem para ele, essa janela vai se ampliando por mais 24 horas. Agora, se o seu cliente fez uma pergunta e você respondeu e passou 24 horas e ele não deu mais nenhuma interação, aquela janela se fecha.
Então, às vezes, a gente recebe isso. Olha, se você quiser continuar o atendimento, escreva um oi, escreve qualquer coisa. O que que ele está dizendo ali? Ele está ampliando aquela janela de serviço, ok? Que são essas mensagens simples. Simples não, as mensagens de resposta a uma interação com o usuário. E o último tipo de mensagem que a Meta tem são as mensagens de marketing, que são as mensagens que interessam especialmente os negócios, as lojas de serviço, produtos, o quê? Que são mensagens que se destinam a divulgar os seus produtos, os seus serviços, oferecer promoções, sugestão de produto, mensagem de carrinho abandonado, tudo isso são mensagens de marketing, que ele considera mensagens de marketing, tá? Na prática, o que que o WhatsApp define como mensagem de marketing? Mensagem de marketing é qualquer mensagem que não seja uma das outras duas, que seja autenticação ou utilidade. Esquecendo a de serviço, que é aquela que é iniciada pelo cliente, você tem autenticação e utilidade. O que não for autenticação ou utilidade é mensagem de marketing para o WhatsApp. E por que que ele faz essa diferenciação de tipos de mensagem? Ele diferencia isso porque existem regras, inclusive de custos sobre essas mensagens. Então, por exemplo, aqui estão os custos, isso eu peguei esses valores ontem, de mensagens. Então, mensagem de autenticação e mensagem de utilidade, eles custam ali menos de US$ 0,01 por mensagem. E convertendo isso para reais, pela cotação de ontem, então dá mais ou menos 4 centavos por mensagem que você mande, seja de autenticação ou de utilidade. A autenticação não é útil para o nosso contexto, a de utilidade, sim, é útil porque seria onde você poderia, por exemplo, mandar um saldo de cashback, onde você poderia mandar um lembrete de vacinação, tudo isso são mensagens que você poderia considerar mensagens de utilidade. Em torno de 4 centavos por mensagem. Só para fazer uma conta, se você for mandar 1.000 mensagens dessa, para vocês poderem ter uma noção, você vai gastar em torno de R$ 40, apenas multipliquei 1.000 pelo valor unitário lá, você vai gastar em torno de R$ 40. As mensagens de marketing, elas são bem mais caras. Elas custam 6 centavos de dólar, mais ou menos, que custariam em torno de 34 centavos por, a cotação de ontem, né? 34 centavos por mensagem enviada. Então, se você for mandar uma mensagem de uma promoção para 1.000 clientes, por exemplo, você vai gastar ali mais de R$ 300. Então, essa é a questão que o WhatsApp coloca, e aí é que entra a história de por que que ele quer que você mude para a API oficial. Porque o grande interesse das pessoas, não vou dizer o grande interesse, mas um dos grandes interesses, não necessariamente o principal, mas um dos grandes interesses das pessoas que são lojistas é poder conversar com seus clientes e mandar suas promoções. Só que se você for fazer isso para 1.000 clientes, você vai gastar em torno de R$ 400 para um único envio. Se amanhã você quiser fazer uma segunda promoção e quiser mandar mais 1.000 clientes, serão mais 400, mais 300 e poucos reais e assim por diante. As mensagens de serviço, por sua vez, elas não têm limite, elas não têm custo, na verdade, elas não têm custo e elas também não têm limite enquanto estiverem dentro daquela janela de 24 horas. Então, mensagens de serviço não custam nada. Qual é o problema delas? O problema delas é que você precisa, para todas essas mensagens, ter modelos pré-aprovados quando você usa a API oficial. Então, por exemplo, essa mensagem aqui é um dos modelos pré-aprovados. Quando você contrata o WhatsApp API oficial, você tem lá vários modelos que são pré-aprovados. E se por acaso você quiser utilizar um modelo diferente deles, você tem que submeter a aprovação a esse modelo. Ou seja, torna-se um pouco mais burocrático. Não dá para você ter uma ideia agora e simplesmente sair mandando aquela mensagem imediatamente se ela não fizer parte de um dos templates, né, que eles chamam de templates, previamente aprovados. Se for um template que já está aprovado, beleza, você já pode mandar. E mesmo assim, mesmo você pagando, você ainda tem limitação do número de mensagens enviadas. Poxa, Ricardo, então você disse para mim que em alguns casos é interessante você utilizar a API oficial? Sim, porque existem lojas que não têm o hábito de mandar, por exemplo, mensagens é, que não sejam as mensagens de serviço. Eles estão ali para receber as dúvidas dos clientes, a interação dos clientes, até mesmo para fazer venda. Mas é uma venda que o cliente começa a conversa e pergunta sobre o produto e tal. Então, se você reparar, esse tipo de mensagem não tem custo. Ele custa zero. Então, você pode, para essas lojas, você não tem uma desvantagem muito grande se você estiver utilizando a API oficial. Mas, se você estiver pensando numa
numa outra forma, onde você tem que mandar mensagens para os seus clientes, seja mensagem de felicitação de aniversário, aquelas mensagens que o Autopad consegue mandar, as mensagens automáticas, saldo de cashback, pesquisa de pós-venda, mensagem de boas-vindas quando o cliente é cadastrado, todas essas mensagens são mensagens que você manda independentemente do cliente ter mandado uma mensagem anterior para você. Quando esses volumes são grandes, você tem que fazer contas para entender quanto que custaria essas mensagens. E eu estou falando aqui de custos com a Meta, tá, gente? Não é com a Solaris TI, independe completamente da gente esses valores. São valores que você vai pagar para a Meta diretamente. A gente não tem absolutamente nenhuma participação nesses valores. Então, naturalmente, também não tem nada que a gente possa fazer para reduzir esses custos, porque esses custos não vão vir para a Solaris TI. São custos da Meta. Então, isso é o que você tem que entender se você for utilizar mensagens é, utilizando a API oficial. E é por isso que aquela pergunta inicial. Então, Ricardo, você está me dizendo que a Meta vai me cobrar, se eu quiser mandar mensagem para 1.000 clientes, alguma coisa em torno de R$ 300 por mês, por esse envio? Sim, é o que eu estou te dizendo. Ah, então vai ficar inviável para mim, para minha loja, continuar utilizando o WhatsApp para mandar essas promoções que eu mando todas as semanas? É uma coisa a se considerar. Então, talvez fique mais difícil você mandar essas mensagens daqui para o futuro, porque cada vez mais ela vai restringir esse tipo de mensagens. Isso é o que ela tem anunciado, na verdade. Alguns de vocês já receberam avisos, outros já receberam um banimento, inicial e conseguiram reverter, e eu já tive casos de clientes que receberam banimento definitivo também. Poucos casos, mas houve também. Ok? Se é, a outra alternativa que eu falei é ou você vai para a API oficial, ou você tem que se adaptar. Ou você tem que se adaptar na forma de utilizar o WhatsApp para diminuir o número de mensagens que você manda sem que seja uma interação com o cliente. Então, só para não ficar na teoria, eu queria trazer para vocês aqui um case que a gente teve recentemente com um cliente nosso, que vocês vão conhecer já já, que é um cliente do Rio de Janeiro, é uma rede de lojas, e eles tiveram um sucesso bastante grande nessa adaptação, eles conseguiram fazer um negócio muito legal, que tem funcionado muito bem para eles, e eu queria compartilhar essa história, naturalmente eles autorizaram a gente a falar sobre o case deles para vocês, e eu queria compartilhar essa história para vocês, que é uma das outras, utilizando a segunda estratégia, que é uma estratégia de adaptação. Então, primeiro, quem é o cliente? O cliente do qual nós vamos falar é uma rede de lojas no Rio de Janeiro, então chama-se Virtus Pet. Esse cliente, ele tem já 25 anos de mercado, é uma empresa já antiga. Eles vendem pelo WhatsApp, tem bastante sucesso na venda pelo WhatsApp. Então, eles recebem pedidos dos clientes dele pelo WhatsApp, tanto que no próprio site deles, isso que vocês estão vendo aí, é uma cópia do site deles. E você pode clicar lá e pedir pelo WhatsApp em qualquer uma das lojas dele. E além disso, eles utilizavam o WhatsApp intensamente para comunicação com os clientes. Basicamente, que tipo de mensagens eles utilizavam? Mensagem de boas-vindas, que o cliente recebia todas as vezes, uma vez só, né, quando ele era cadastrado no sistema. Eu tenho muitos clientes que utilizam essa mensagem de boas-vindas. Eles têm um programa de fidelidade com cashback na loja, então após as compras, os clientes recebiam mensagens de cashback. Para cada compra que o cliente fazia, ele recebia lá uma mensagem atualizando o saldo do cashback dele. Outra coisa que o cliente recebia com frequência era pesquisa de satisfação, e eles usam intensivamente essa pesquisa de satisfação para melhorar o atendimento. É uma loja que tem um foco muito grande na questão do atendimento, eles têm uma excelente avaliação no atendimento, a gente vai ver isso. E, eventualmente, eles também faziam campanhas de marketing. Ah, vou fazer aqui uma campanha de produto tal, em promoção, etc. Tal. Então, ou seja, havia muitos cenários de uso de mensagens, mas os três primeiros cenários, se você parar para pensar, são mensagens automáticas que o sistema enviava, e essas mensagens sempre em grande volume, porque para cada cliente cadastrado, uma mensagem. Para cada compra que o cliente fazia, um saldo de cashback. Para cada venda que era feita, uma pesquisa de satisfação que levava o cliente para um formulário.
ou seja, um grande número de mensagens. O que aconteceu? Eles receberam um aviso de uso inadequado, não chegaram ao banimento, eles receberam primeiro um alerta, e aí disparou um sinal de alerta, a gente falou, bom, vamos lá, o que que a gente pode fazer? Então, juntos, nós desenvolvemos toda uma estratégia que eu queria contar para vocês, de como contornar esses problemas de uma forma geral. E isso deu uma grande melhoria em outras coisas que ele acabou ganhando. Eu digo aqui do limão, a gente fez uma bela de uma limonada, que eu vou mostrar aqui o que que foi a adaptação que eles fizeram, que fica como um exemplo de como você pode lidar com esse novo cenário. Basicamente, o que que foi feito? Foi criado, através do próprio WhatsApp, um canal de atendimento, onde o cliente consegue obter ele próprio informações relevantes. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse canal para vocês. Aí o cliente pode mandar mensagens para esse número de WhatsApp 24 horas por dia, 7 dias por semana, e neste canal ele consegue várias das informações que ele antigamente recebia automaticamente, agora o cliente consegue acessar essas informações. Primeira coisa, vou mostrar esse canal para vocês já já. Segundo, a mensagem de pesquisa de satisfação, antes, ele recebia uma mensagem e essa mensagem, ela tinha um link para o cliente clicar e nesse link ele levava para um formulário do Google, um Google Forms lá que eles tinham preparado para fazer uma avaliação do atendimento. Esse link, essa mensagem, ela foi substituída. Então, em vez do cliente ter que clicar na mensagem para receber para preencher um formulário, ele agora consegue responder a pesquisa de satisfação diretamente no WhatsApp. Vamos mostrar isso também. Segundo, como ele responde, no caso deles, né? Como eles respondem, o cliente responde a pesquisa de satisfação no próprio WhatsApp, nós criamos um negócio que deu um resultado muito bom, que foi o seguinte: de acordo com o resultado da pesquisa, o cliente também é convidado a fazer uma avaliação positiva lá no Google Maps, no Google Places, né? De tal maneira que, se o cliente está muito satisfeito, e ele recebe um convite para ir lá e compartilhar aquela experiência no Google Place. Então, isso foi muito legal, porque ele começou a ter um aumento do número de avaliações positivas. E, por último, a gente criou um alerta automático. Sempre que um cliente dava uma resposta muito positiva ou muito negativa, ele recebe um alerta. Então, por exemplo, se o cliente fez um ótimo elogio, um elogio para o atendimento, ele recebe uma mensagem, o gestor recebe uma mensagem com aquele elogio. Por quê? Para ele poder compartilhar com a equipe. E se, por outro lado, o cliente der uma nota insatisfatória para algum ponto do atendimento ou fizer algum tipo de reclamação, ele também recebe um alerta de que houve um problema naquele atendimento para ele poder tomar uma ação imediata e, eventualmente, evitar a perda daquele cliente. Ou seja, ele acabou criando toda uma estrutura de atendimento que de fato ficou melhor do que ele tinha antes. Porque antes ele tinha essas mensagens enviadas, onde ele mandava essas mensagens de pesquisa de satisfação, mas ele não tinha um link direto com o Google Maps para poder fazer as avaliações. Ele não conseguia saber imediatamente se aquela resposta foi positiva ou negativa. Claro, saberia, se ele ficasse todos os dias olhando lá no formulário de avaliação, ele poderia ver se houve alguma resposta negativa e tudo mais. Mas nesse caso que a gente fez, ele está recebendo automaticamente. Eu vou mostrar isso para vocês entenderem como é que foi feito na prática. Então, primeira coisa, isso daqui foi uma coisa que ele colocou, depois eu vou voltar nessa imagem aqui, mas eu não vou falar sobre ela agora. Vou mostrar para vocês o que que eles fizeram, na prática. Esse é o que eu chamo de o novo canal de comunicação. Quando um cliente manda uma mensagem, aqui é uma simulação, na verdade não é exatamente uma simulação, eu fiz esse diálogo existiu de fato. O cliente manda uma mensagem qualquer. Ao mandar uma mensagem qualquer para lá, ele, em vez de responder diretamente, ele cai num pequeno menuzinho ali de atendimento, onde tem quatro opções para o cliente. Ele pode falar com o atendente, que é, por exemplo, se ele quiser fazer um pedido e tal. Ele pode obter o extrato do cashback dele, porque, de novo, lembra, ele tem cashback na loja. Então, em vez de mandar a mensagem com saldo do cashback, toda a compra que o cliente fizer, o cliente, sabendo que existe isso, toda vez que ele quiser saber qual é o saldo do cashback dele, ele pode mandar uma mensagem no WhatsApp, ele sabe o extrato dele ali na hora. Então, naturalmente,
esta centralzinha de atendimento está integrada com o nosso sistema para poder fazer essa resposta, né? Outra coisa muito útil para o cliente é que às vezes o cliente quer saber quais são as compras anteriores dele para recomprar um determinado produto, e aí em vez de você ter que ir lá buscar no histórico do cliente, às vezes ele comprou numa loja e agora ele está em outra loja da rede e aí ele precisava buscar aquela informação. Não. Ele pode também consultar as compras as últimas compras dele. Poderia ter incluído aqui, não é o caso dele, mas poderia ter incluído aqui o saldo de conta cliente, de quanto que o cliente tem a pagar na conta e tal, na conta cliente dele. No caso deles, eles não utilizam a sua forma de pagamento, mas o fato é que o cliente, nesse número, ele consegue fazer todos esses autosserviços. E a opção número 4 é o nosso pulo do gato. É a opção de turbinar cashback. O que que foi o turbinar cashback? Turbinar o cashback foi a estratégia que nós utilizamos, que nós criamos junto com eles, para eles conseguirem incentivar os clientes a responder à pesquisa de satisfação. Como agora a pesquisa de satisfação depende do cliente entrar em contato com a loja e preencher aquela pesquisa, ele não recebe mais a pesquisa automaticamente no celular dele, nós criamos um incentivo, nós reformulamos a política de cashback dele, de tal maneira que, se o cliente entrar nessa opção e clicar nesse opção 4 aqui e utilizar a opção 4, ele ganha um cashback um pouquinho maior naquela compra do que o cashback que ele já receberia de qualquer maneira. Então, é o que a gente chama de um cashback turbinado. Então, nós sentamos ali e elaboramos uma estratégia de tal maneira que eu incentivo o cliente a vir aqui fazer a avaliação e, por fazer essa avaliação, ele também já tem o cashback dele turbinado. Então, o que que aconteceu com isso? E aí, por isso que ele tem essa imagem aqui na prática. Ele colocou isso, inclusive, na loja dele, que o cliente consegue escanear esse código de barras e ele digita lá ele vai digitar a opção 4, vai ter as instruções lá, ele vai ter a opção 4 e ele vai automaticamente cair na pesquisinha de satisfação diretamente no WhatsApp. Então, veja, ele não precisa mais mandar uma mensagem para o cliente falando para ele fazer a pesquisa de satisfação. Ele criou um incentivo, nós criamos junto com eles um incentivo para que o cliente entre em contato e faça essa pesquisa de satisfação. E aí o que acontece nessa pesquisa? Vou dar aqui um exemplo, uma pesquisa real. Então o cliente escolheu a opção 4 e aí ele recebe essa mensagem, o sistema verifica quando foi a última vez que aquele cliente voltou na loja, ele identifica o cliente pelo celular, naturalmente, né? E avisa para o cliente, olha, a pesquisa que você vai responder é essa pesquisa, o nome do vendedor, o nome do caixa, se foi uma entrega a domicílio ou não, em que loja que foi que ele foi atendido. Então o cliente sabe, então eu vou avaliar essa pesquisa aqui. Aí ele começa. De 0 a 10, qual é a chance de você indicar a nossa loja para um amigo ou familiar? Isso é uma pesquisa, na verdade, bem simples, mas muito poderosa. Primeiro, essa pergunta aqui é o que a gente chama de NPS, que é quando o cliente diz para você indiretamente se ele está muito satisfeito com o seu serviço ou não. Se ele tem uma boa nota nesse NPS, significa que ele é um cliente defensor da sua marca. Se ele tem uma nota muito ruim, é porque ele está muito insatisfeito. E se ele tiver uma nota neutra, ele provavelmente é um consumidor que está ok, está comprando com você, mas amanhã ele pode estar facilmente com a concorrência. Se você tem notas muito altas no NPS, provavelmente é um cliente que está mais propenso a ser fiel à sua loja. Então, a primeira pergunta que ele faz é essa, de 0 a 10. O cliente respondeu 10. Aí ele faz mais duas perguntinhas bem simples. Primeiro, que nota que você dá para o atendimento? Então, veja, a primeira nota é a nota mais importante, que é a satisfação geral do cliente com a nota. A segunda nota é que nota que ele dá para o atendimento. E o cliente vai lá e dá uma nota também. No caso aqui, deu 10 na nota. E aí ele pergunta: o que que nós poderíamos melhorar para a sua visita ser mais satisfatória, a sua experiência ser melhor? E aí, nesse momento, você recebe os feedbacks do cliente. Ah, poderia ter isso, poderia ter aquilo, são as sugestões. Se for o caso de uma reclamação, vai vir aqui a reclamação, tal, tal, tal. Neste caso em particular, ele respondeu 10 para as duas pesquisas, para as duas, deu nota 10 e fez um elogio aqui. O que que o sistema fez? Bom, o sistema percebeu que era um cliente altamente satisfeito. Então, na resposta dele, o que que ele fez? Ele agradeceu aquela resposta, avisou que o cashback do cliente foi turbinado, isso acontece automaticamente, então o cliente creditou já
um cashback um pouquinho maior para aquela compra e colocou aqui embaixo o link da avaliação daquela loja no Google. Então, o que que acontece? Uma parte desses clientes que está muito satisfeita recebe então esse link. Se for uma avaliação neutra, você não precisa colocar o link, porque a chance desse cliente avaliar no Google vai ser menor. Isso é claro, se o cliente estiver insatisfeito, você vai tentar equacionar aquela solução, mas você não vai pedir a ele para fazer uma avaliação no Google, né? Você não vai querer que ele coloque isso. Então ele tem o direito de fazer, mas você não vai convidá-lo a fazer isso. O que que você vai fazer se você vai tentar equacionar? Bom, tão simples quanto isso, o cliente consegue responder essa pesquisa de satisfação diretamente no WhatsApp em menos de um minutinho. E aí o que acontece? Ele recebe, ele agora o gestor da loja, recebe cada avaliação que é feita, se for uma avaliação, lembra, muito positiva, 9, 10 lá no NPS, ou muito negativa, uma avaliação que tem uma reclamação, ele recebe um alerta no celular dele gestor. E aí é isso que ele vai vendo. Então ele vai vendo aparecerem as avaliações. Felizmente, no caso da Virtus, até o momento que a gente colocou para funcionar, isso tem funcionado muito bem. Vejam que os clientes estão respondendo ativamente as pesquisas. Olha aqui, ó. Isso foi de ontem, tá? Eu peguei isso ontem quando eu estava preparando essa reunião. 4h20, 4h30, 4h40, 4h50 da tarde, 5 horas, depois 6h25, depois 7 horas da noite, depois 7 horas da noite de novo. Todas essas foram pesquisas reais respondidas ontem à tarde por esses clientes. E aí você recebe as notas, a nota do NPS, a nota do atendimento e o feedback que o cliente deu. E aí o que que ele faz? Ele vai utilizar este esses dados, de novo, para motivar a equipe e para verificar se existe algum ponto que o cliente deu de sugestão para melhorar o atendimento dele ainda mais. Aqui essa loja está de parabéns pela qualidade percebida do atendimento que o cliente já está fazendo para ela. E mais do que isso, é, essa rede de lojas em particular, ela também tem o nosso módulo de BI, de inteligência de negócios. Então, não só ela consegue ver os dados ali e atuar sobre esses dados, como lá no nosso módulo de inteligência de relatórios, ele consegue fazer análises desses dados, fazer pesquisa por loja, no caso dele que ele tem várias redes, ele consegue fazer pesquisa por período. Ó, como é que foi a minha nota esse mês? Ó, por exemplo, no caso dele, ele está com uma nota de 9,96. É excepcionalmente boa essa nota. Então, ou seja, de 0 a 100, ele está com 99,6 na qualidade do atendimento. Ricardo, você está me dizendo que todos os clientes estão satisfeitos? Não necessariamente. É claro que existe uma tendência que toda vez que a gente faz esse tipo de pesquisa de satisfação, a gente vê que tem dois perfis de cliente que respondem à pesquisa. Ou o cliente que está muito satisfeito, ou o cliente que está muito insatisfeito. O cliente que está na neutralidade, ele normalmente não se dá o trabalho de responder, nem para falar mal, nem para elogiar. Então é natural que você tenha ali uma pesquisa de NPS desse tipo, com números muito bons, ou eventualmente você também vai ter números muito ruins e poucos números ali na região central ali do atendimento. De qualquer maneira, o importante para a Virtus é que ela só tem tido feedbacks muito positivos. Isso aí é um mérito especial dela, não tem nada a ver com o sistema, é o trabalho que ele já vem fazendo há muitos anos. É, enfim, basicamente era isso que eu estava falando. Isso aqui é só a tela desse módulo de inteligência de negócios que a gente tem. E isso é o que eu queria compartilhar com vocês sobre o WhatsApp. O que que dá para fazer? Então, repassando, voltando um pouquinho aqui, e repassando o que que a Virtus fez. É a única solução possível? Não, não é a única solução possível. Mas o que que ela fez? Ela diminuiu radicalmente o número de mensagens que ela precisava mandar diariamente. Então, com isso, ela diminuiu muito o problema do uso do WhatsApp. E o interessante é o seguinte, como essa pesquisa aqui, esse canal de atendimento, ele começa por interação do usuário, veja que aí não tem um problema com isso, porque neste caso, eu não estou mandando mensagem para o cliente está mandando mensagem para mim, eu estou respondendo a mensagem para ele. Então fica muito mais fácil de eu lidar com essa mensagem como se fosse
uma mensagem de serviço, por exemplo, aquelas mensagens que eu estou interagindo com os clientes. Basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, gente, compartilhar essa boa ideia que foi utilizada dentro dessa rede, mostrar para vocês quais são os desafios e, enfim, sinalizar um dos caminhos possíveis. Talvez existam outras situações que possam ser utilizadas, mas eu gostei muito desse exemplo de sucesso que a Virtus conseguiu. E, na verdade, o que que aconteceu quando ela mudou? Ela começou, de fato, claro, porque há um estímulo financeiro, e aí, claro, as pessoas têm as suas motivações, né? Mas como ela está dando estímulo financeiro de turbinar o cashback, de fato, ela está tendo hoje mais avaliações das pesquisas de satisfação do que ela tinha antes, quando ela não tinha esse mecanismo. Mesmo que o cliente tenha que tomar a ação de ler o QR Code e fazer a avaliação. Ok? Ricardo, eu tenho aqui uma pergunta do Anderson, que ele está perguntando o seguinte: hoje está Hum. muito comum o uso de IA no pet shop. Inclusive, verifiquei a existência de um programa de gestão online, onde, Uhum. quando o tosador finaliza o serviço no sistema, ele faz um checklist sobre problemas, ectoparasitas e coisas do gênero. E o Uhum. sistema automaticamente já manda mensagem via WhatsApp para o tutor informando que o pet está finalizado e sobre os problemas que tem, inclusive aconselhando produtos ou consulta. Você acha que isso também será afetado com essa mudança da meta? Certamente. Certamente. É, de fato, o Anderson, no nosso sistema, você já pode hoje fazer esse checklist. Existe uma opção de fazer o checklist quando você finaliza um banho e tosa. Ele não manda esse WhatsApp, ele não manda essa mensagem automaticamente pelo WhatsApp. Daria para mandar? Sim, daria para mandar essa mensagem com o checklist para o WhatsApp. É uma boa ideia, mas certamente ela seria impactada. Por quê? É mais uma dessas mensagens que é mandada para o cliente sem que o cliente tenha interagido com você anteriormente. Isso é necessariamente ruim? Não. Se você considerar que essa mensagem, ela é uma mensagem do tipo aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, uma mensagem do tipo de utilidade, mesmo que você estiver utilizando a API oficial, você vai gastar 1 centavo para cada mensagem dessa que você vai mandar. Então, dentro do seu custo do banho e tosa, 1 centavo de dólar que vai virar ali 4 centavos, na verdade é meio centavo, um pouco mais do que meio centavo de dólar, que vai virar ali 4 centavos de real. Aí você vai falar para mim, poxa, 4 centavos dentro do meu custo não é um absurdo. Você cobra ali por um banho 50, R$ 100, não sei quanto vai custar o banho na sua loja. Você colocar 4 centavos para mandar essa mensagem é bem ok, na minha opinião. Mas com certeza, o impacto que pode ter é o seguinte: se você não estiver usando a API oficial e você mandar um grande número dessas mensagens, claro, quando eu estou falando dessas mensagens em particular, somando as outras mensagens que você manda, isso pode gerar um perfil de utilização que a Meta vai bloquear, ok? Neste caso que você deu o exemplo, não é necessário utilizar IA para fazer isso. Você já tem como fazer esse tipo de marcação no sistema. Não existe hoje uma forma de você enviar isso para o cliente, mas é relativamente simples de colocar essa opção. Aliás, eu gostei bastante da ideia de colocar esse relatório como uma das mensagens automatizadas do Autopet. E lembrando que se você tiver o Autopet integrado com o WhatsApp, ele vai funcionar tanto com a API oficial como com a API não oficial, tá bom? E o interessante é o seguinte, é claro que se você for mesmo uma mensagem de utilidade, você vai ter que aprovar esse modelo antes. E provavelmente este modelo em particular não vai estar lá dentro dos modelos da Meta. Mas é possível. O impacto que vai ter é isso. Eventualmente você vai ter que gastar. Ah, você faz 1.000 banhos por mês? Não sei. Se você faz 1.000 banhos por mês e você estiver usando 1.000 banhos por mês e você estiver usando a API oficial, você vai gastar em torno de 40 centavos aí, desculpa, R$ 40 para poder mandar essas 1.000 mensagens, caso você mande para cada uma delas. Ok? Não sei se eu consegui responder. Ricardo, tem uma pergunta da Valéria, mas eu vou de novo numa pergunta do Anderson, porque ele está perguntando ainda pertinente à pergunta anterior, que é a partir de quantas mensagens a Meta começa a analisar o bloqueio? Olha,
Isso não existe um número divulgado. Se você olhar no material da Meta, não se fala muito nisso. Informalmente, o que a gente tem visto é que quando você manda mais do que 200 mensagens por dia, você já. é, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu evito de mandar mais do que 200 mensagens por dia. Então, por exemplo, na verdade, o que que eu faço? Se eu preciso mandar 200 mensagens, eu fraciono isso em 50 mensagens, 50 mensagens por dia, para não mandar 200 por dia. Mas isso pode variar muito de acordo com o que a gente chama do perfil de uso do seu cliente, já, do seu número. Às vezes o seu número já é um número que você conversa muito com os clientes e aquele número de 200 mensagens, dentro das conversas que você já tem com o seu cliente, aquilo não é tanto. Outros, 200 mensagens é muito, porque eu tenho duas mensagens que o cliente fala comigo, eu vou lá e mando 200 mensagens para clientes que não coisa. Então, não existe uma resposta única para isso, mas eu diria que hoje está ficando preocupante mandar mais do que 150 mensagens numa única batelada, mas não é uma regra isso, tá? Aí eu tenho uma pergunta da Valéria, que é qual o Hum. custo da solução da Solaris? E aí eu mesma vou responder, porque depende muito do projeto do cliente, tá? Você tem a integração com o WhatsApp, você pode ter uma integração de WhatsApp onde você tem uma central de atendimento através de um parceiro nosso de negócios, ou você tem um projeto desenvolvido pela Solaris. No caso dessa URA especial que foi criada, ela é um projeto desenvolvido com o cliente, e aí tem o custo desse projeto, que não é simplesmente um valor, né, Ricardo? Ele depende do projeto, depende das ferramentas que vão ser usadas. Neste caso dessa URA, nem tem uma IA envolvida, ela tem uma URA de atendimento baseada numa integração com o WhatsApp e ligada ao banco de dados, ao nosso sistema, através de API. Então, ali tem componentes que vêm para montar esse custo desse projeto. Então, tudo depende, o custo vai depender de qual é o projeto que o cliente está aplicando. Você complementa com mais alguma coisa, Ricardo? Esse é um ponto interessante que você falou. Neste caso, toda essa solução ela foi feita sem IA. E de propósito, porque a gente está trabalhando muito com IA. Mas um cuidado que a gente toma aqui, sabe aquela história que para quem só tem martelo, tudo na vida é prego, né? Não é porque IA é uma excelente ferramenta, a gente está utilizando demais IA no nosso dia a dia e dentro dos nossos produtos a gente está utilizando bastante IA também. Mas muitas vezes você não precisa de IA para fazer a solução. Então, IA ela é uma excelente ferramenta. Daria para fazer tudo isso daí com IA? Tudo isso que eu mostrei aí? Sim, daria. Só que provavelmente você teria o resultado muito parecido e ela ainda ia ficar um pouquinho mais lenta, porque ia ter o processamento de IA envolvido para interpretar as conversas, e mais caro, porque IA também não é gratuita, né? IA tem os seus custos. Então, a gente usa IA quando é necessário usar IA, mas nem sempre o caminho é IA, que nem esse exemplo que o Anderson deu. Hoje todo mundo fala de vender IA, todo mundo fala que usa IA, mas por quê? Até por uma questão de marketing. O meu sistema faz isso com IA, tal, tal, tal. Às vezes você não precisa da IA, às vezes você tem uma boa solução sem IA. É só isso que eu queria complementar, mas a resposta é basicamente essa. Depende de como é que você vai montar o seu projeto, Valéria. Se você já tem uma central, o que eu posso dizer é, as ferramentas do Autopad, elas funcionam das duas formas, com API oficial e com API não oficial também, entendeu? Só precisamos entender se o seu cenário é para um caso ou é para o outro. No caso de resolvermos fazer uma central de atendimento, por exemplo, a gente vai desenhar a central junto com você, que pode ser igual a essa da Virtus ou pode ser totalmente diferente, de acordo com as suas especificidades. E aí a gente vai falar, olha, no seu caso, o que a gente precisa é isso. Pode ser até mais barato do que o que foi desenvolvido para Virtus, ou não, pode... Enfim, é caso a caso que a gente faz. A gente não... Hoje, na verdade, a gente nem veio aqui para contar lançamento de um produto. Não era, nem era o nosso foco vender um novo produto. A gente está mostrando uma solução, claro, porque o nosso foco é sempre solução, mas a gente pode conversar, se você quiser, a gente pode conversar sobre o seu cenário em particular.
Mas, O Anderson, a gente pode marcar. Ele está perguntando como é que faz para ter um orçamento de um projeto. A gente pode marcar uma reunião onde a gente vai conversar sobre qual é qual é a sua dor, né? Qual é o que você está tentando resolver. Como o Ricardo explicou, essa solução, esse case de sucesso que ele trouxe era uma dor específica, que era, olha, eu estou aqui com risco de banimento, e eu preciso diminuir a quantidade de mensagens que eu envio para o meu cliente de forma desnecessária. Como é que eu faço para modificar isso? E e aí mais do que tudo, e complementando, mais do que tudo, eu não quero perder, por exemplo, a minha pesquisa de satisfação. Na verdade, a dor do cliente era essa. Eu quero continuar mandando pesquisa de satisfação. Eu quero que meu cliente possa saber qual é o cashback dele, mas eu não quero perder a linha do WhatsApp. Como é que a gente pode solucionar isso, Ricardo? Essa foi a dor que foi trazida para a gente. E aí a solução, neste caso em particular, foi a gente inverter a lógica da conversa. Em vez da gente começar falando, deixa o cliente começar a falar conosco. E aí tem outros clientes que nos procuraram com outras dores, né? Eu preciso continuar mandando as minhas mensagens de campanha que eu faço. E aí estudamos, né, várias alternativas junto com o cliente para montar o projeto. Então, tudo vai depender exatamente do que você está querendo resolver dentro da sua empresa, né? Então, a gente está aqui, está à disposição, a gente marca uma conversa para entender o que exatamente você precisa, para que a gente possa juntos preparar esse projeto. Né, esse orçamento, entender, vai precisar de A, não vai precisar de A, vamos precisar de uma central, não vamos, o que exatamente, às vezes uma ideia simples, né? Como você mesmo colocou, Anderson, eu gostaria de mandar um relatório do serviço que foi prestado, porque a minha preocupação é passar uma informação que é relevante para o cliente. Olha, que excelente ideia. De repente, nem é um projeto, de repente, é uma sugestão de implementação de melhoria dentro do sistema, que você pode ter a integração com o WhatsApp e clicar lá na comunicação com o cliente e mandar aquela mensagem para o cliente. Isso o sistema já tem. E a implementação de novos recursos para mandar mensagem, ela entra dentro do nosso fluxo. Então, às vezes, nem é um projeto específico para você, e sim uma implementação de uma melhoria no sistema. Não, a minha necessidade é outra, eu preciso disso, disso e disso. Aí sim a gente entra num projeto. Algum complemento, Ricardo? Não, só isso. Perfeito.